Naquela terra tem uma casinha, tem uma pedrinha, meu Deus, estou chegando lá. Tem uma pedrinha, meu Deus, estou chegando lá. Quando cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado, coberto de caruá. Um menino encantado, coberto de caruá. Olá, parentes! Eu sou Cícera Aticum, sou liderança aqui da aldeia Cachoeira 1 e venho aqui falar com vocês um pouco da luta, da trajetória e da conquista do povo indígena Aticumã. O povo Aticumã é um povo tradicionalmente reconhecido no estado de Pernambuco e em todo o Brasil, que vem numa luta, pelos seus direitos, pelas suas conquistas, desde o século XVIII, onde, através de livros e diário dos jesuítas que por aqui passaram, existe esses registros dessas lutas. Mas foi apenas no ano de 1940 que os indígenas Aticumã, através dos parentes Tuxá Rodelas, ficaram sabendo que existia um órgão federal, que estava andando dentro dos territórios, fazendo um reconhecimento étnico dos povos tradicionais na época. Então, através do povo Tuxá Rodelas, os indígenas Aticumã fizeram um convite ao SPI, que era o órgão na época, SPI, que significa Serviço de Proteção ao Índio, para vir até o nosso território, para saber, da nossa luta, da nossa conquista. Então, no ano de 1945, o SPI veio até o território indígena Aticum, na Serra Humã, para ver, a forma qual a gente se organizava, os nossos antepassados se organizavam, a nossa história, e fazer essa análise. Então, o que eles exigiram na época para apresentar a nossa identidade foi o toré. Na época, o nosso toré, o nosso ritual, ele não era um ritual aberto, onde era deixado que todo mundo participasse. Era um pouco mais restrito e fechado. Porém, mesmo assim, com timidez, que até hoje ainda temos, os indígenas Aticumã fizeram essa apresentação ao SPI, de uma roda de toré. Após a análise, dessa forma de organização, da forma da nossa identidade, da nossa cultura, e o análise de terreno, o SPI reconheceu o povo Aticum como povo tradicional, com terras de aproximadamente 33 mil hectares, com sede na Serra Humã. E na época foi reconhecido apenas 8 aldeias, A partir desse ano, de 45, apenas 8 aldeias começou a participar dessa assistência oferecida por esse órgão, que foi o Alto da Serra, com todas as suas adjacências, e Olho d'Água do Padre e Oiticica. Sendo assim, no ano de 1949, foi construído o posto, um local de assistência, a essas comunidades. Porém, sabendo que o nosso território era bem maior e que tinha ficado uma boa parte da população indígena fora dessa demarcação, desse reconhecimento, o nosso povo continuaram na luta, pela sua conquista e pelos seus direitos. Então, se agrupando, se unindo com os outros indígenas do sertão, foram atrás dos seus direitos, juntamente com outros povos. Também, na época, por conta que, mesmo essas 8 aldeias sendo reconhecidas, eles não tiveram direito, eles não tinham direito ao cultivo do seu território. Por quê? Porque, como a área baixa aqui do sertão era ocupada por fazendeiros, os indígenas que moravam no Alto da Serra, eles plantavam a sua agricultura
mas quando estava perto da colheita, né, do seu alimento, feijão, milho, macaxeira, fava, entre outros, quando estava perto da sua colheita, os brancos, né, os fazendeiros, soltavam seus animais e os animais subiam a serra e comiam a lavoura plantada. Uma outra forma também que os indígenas começaram a se sentir seguros foi a questão de que os fazendeiros, eles adentraram novamente dentro desses territórios já reconhecidos com o intuito de arrendamento de terra, ou seja, eles subiam a serra, por ser um local também muito favorável ao plantio dessas plantas já citadas, com o intuito de arrendar essa terra para plantar e, no tempo da colheita, eles dividir esse produto com os indígenas. E aí, com o passar do tempo, eles foram se apropriando desses territórios. Então, por tudo isso, os nossos indígenas continuaram na luta pela sua conquista e pelos seus direitos. E aí, juntamente com outros povos, como Chucuru de Ororubá e outros que já estavam na luta pelo seu reconhecimento, no ano de 1993, né, já não era mais a SPI, era a FUNAI, Fundação Nacional Indígena. Eles buscaram, né, esse reconhecimento pelo seu terreno amplo. Então, nesse ano de 93, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, veio até o território novamente fazer uma análise novamente do terreno, né? E aí, esse terreno de 33 mil hectares, na época reconhecido, foi passado por uma vistoria, onde, em comum acordo com alguns indígenas da época, para evitar conflitos com os fazendeiros que aqui existia, né? Porque na época o município pertencia à floresta, pertencia ao município de Floresta, e esses fazendeiros, eles eram muito envolvidos na questão política. No criatório de gado, no plantio do algodão, e também na região existiam muitos plantios de plantas e ervas que por muito tempo fizeram parte aqui do nosso município. Então, devido a isso, apenas 16 mil hectares desse terreno foi homologado, desencruzado e pago no ano de 1999. Os nossos indígenas continuaram, né, na luta, na conquista, para conseguir os seus direitos, né? E a luta da época era muito sofrida, porque os nossos indígenas, eles não tinham como se locomover para outras cidades, né? Cidades que muitas vezes distante de 100 quilômetros a mais, mas eles tinham que se locomover para participar, né, das reuniões, dos momentos com esses outros povos que estavam na luta também junto com eles. Então, esse deslocamento, muitas vezes, era feito a pé, né? A pé ou então a cavalo, passando por bastante dificuldade, como fome, frio, né? Tinha que dormir ao relento. Mas, mesmo assim, no ano de 2000, eles conseguiram, né, o direito a uma saúde e a uma educação diferenciada. Direitos esses que só veio ser implantado no ano de 2002, né? Foi no ano de 2002 que começou realmente a funcionar uma saúde e uma educação diferenciada dentro do nosso território. A educação, na época, ela era fornecida pelo município, né? E aí, a partir do ano de 2002, foi essas escolas indígenas, essas escolas municipais que existiam dentro do território indígena, passou a ser as escolas estaduais, onde nós, né, indígenas, começamos a implantar o modelo de educação ao qual a gente tem direito. E aí conseguimos implantar,
né, os nossos eixos norteadores da educação escolar indígena, que seria terra, história, organização, identidade e a interculturalidade. Esses eixos faz parte do currículo intercultural das escolas indígenas. Também a gente começou a ter, de fato, uma saúde, né, adequada para o nosso povo. Na época, existia uma saúde, mas era uma saúde precária. Então, no ano de 2002, começou a assistência à saúde em forma de rodízio, né, cronograma de rodízio, a essas aldeias, né, que já comportava 38 aldeias e pertencia a 2 municípios, Carnalbeira da Penha e Salgueiro. Essa saúde começou a ser oferecida pela FUNAI, pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. No ano de 2011, né, não foi só uma luta do povo indígena Aticum, mas de todos os indígenas do Brasil, foi conseguido a implantação da CESAI, né, que aí a saúde saiu da FUNASA e foi para a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena. E o sistema de atendimento continuou o mesmo, rodízio de cronograma dentro das aldeias. No ano de 2018, né, com luta também, sempre na força do nosso toré, que é a nossa identidade, a nossa cultura mais forte aqui dentro do nosso povo, mais 10 aldeias, né, se agregou a essas 38 já existentes, passando a ser uma população, uma comunidade de 38 aldeias para 48 aldeias, comportando aí uma totalidade de mais de 7 mil indígenas aldeados e com direito à saúde e à educação específica e diferenciada. Além também de ter o direito ao seu território, né, à sua terra, para o plantio, cultivo, né, do seu alimento e exercer os seus rituais, a sua cultura de forma livre. A gente sabe que o território ele é bem maior, né, bem mais abrangente do que hoje a gente ocupa. A gente sabe que o território brasileiro ele é todo indígena, né, e a gente vive aí nessa luta de reconquistar aquilo que é nosso por direito, né. Então, hoje, pleno ao ano de 2025, a gente está aí na luta para conquistar um pouco mais desse território e começar a dar assistência a um pouco mais dos nossos indígenas que até então ainda não têm esses direitos garantidos, né? A gente está aí na pleita de mais 4 comunidades, né, que a gente sabe que são indígenas, que está na luta desde sempre, para essa conquista. Então, é isso. O território indígena Aticum tem como sede-mãe a aldeia sede, no alto da Serra Humã, e com aldeias, né, com 48 aldeias pertencentes a 4 municípios, Carnalbeira da Penha, Salgueiro, Belém São Francisco e Mirandiba, que comporta essa quantidade de indígenas, a qual a gente sabe que é muito maior, a gente sabe que a nossa população ela é muito maior, mas também a gente sabe que é só com luta, né, com determinação, com a força dos nossos encantados, que a gente vai conseguir conquistar esse outro espaço que ainda falta. Convido vocês a virem conhecer o território indígena Aticum, né, que é um local muito bonito, de uma espiritualidade muito forte e de um povo guerreiro que luta, está aí na luta pela conquista dos seus espaços. Fica com Deus, que os encantos de luz iluminem todos vocês.